Com a virada do ano cada vez mais próxima, a venda de fogos de artifício com estampido aumenta nas lojas especializadas. Enquanto para muitos o momento é de celebração, para os familiares de pessoas com transtorno do espectro do autismo, a situação é de sofrimento. É muito importante que a população saiba que essa questão do estampido provoca assim, danos muito grandes para as crianças autistas, porque além de incomodar bastante, tem crianças que são super sensíveis, né? Então tem hipersensibilidade, e esses estampidos provocam vamos falar assim, um desequilíbrio dela, podendo provocar que elas entrem em crise. Cleide Alves Gonçalves é presidente da Esperança Azul, associação que presta apoio a crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo em Patos de Minas. A gente tem que culturalmente modificar algumas coisas. A Esperança Azul e os autistas não são contra o foguete. Nós somos contra o estampido porque provoca desequilíbrio nas crianças. Estamos falando de pessoas, de crianças, de adolescentes e de adultos, porque é importante a gente falar que um autista ele não fica criança a vida inteira e que provoca esse desequilíbrio para ele. Então a criança entra em crise, começa a chorar, começa a se debater, começa a dar soco na cabeça, começa a se jogar contra a parede, tudo por causa de um foguete que teve o estampido estourado, e aí provoca esse desequilíbrio na criança. Outra situação de grande emissão sonora no contexto urbano são os escapamentos de veículos, que além de infração grave prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, também atacam a hipersensibilidade auditiva. A gente tem encontrado assim muito essa questão dessas motocicletas, desses carros rebaixados, com esses escapamentos, com um barulho muito alto. Tudo bem, a pessoa pode achar, poxa, eu quero ter minha liberdade de ter meu carro, é bonito, eu gosto, mas a gente tem que lembrar que o seu direito se encerra quando afeta o direito de outro. Eu não posso querer sobrepor o meu direito sobre o direito de outra pessoa. E a criança autista, ele tem o direito de conviver bem na sociedade. De acordo com o psicólogo Crisley Christian, os barulhos atrapalham o desenvolvimento das crianças com transtorno do espectro autista. A criança autista, ela apresenta uma certa dificuldade de gerenciar suas emoções, gerenciar seus comportamentos. E a partir do momento que é hiperestimulada, que a audição capta, né, o estímulo auditivo, ela não consegue se compensar. E por não conseguir se autorregular, desencadeia, né, uma crise, a criança chega a se morder, se bater, jogar na parede, e que gera um grande mal-estar, não somente para a criança portadora de TEA, mas também para as pessoas que estão ao seu redor. Casais, né, têm uma probabilidade muito maior de separação com filhos autistas. Há também uma dificuldade grande nesse manejo dessas crises, porque é necessário que se cesse o estímulo causador, né, dessas crises. Então, tanto o foguete, né, o som de motos podem, né, desencadear essas crises. O psicólogo Alan Nascimento explica que é importante que a sociedade saiba o que se passa no ambiente doméstico, pois as crises estimuladas por estrondos externos provocam conflitos familiares e demandam tempo para serem contidas. É muito complexo para os pais que sofrem, que têm essa realidade em casa, lidar e contornar essas crises. Então, como eu disse para você, a crise ela tem ali algo que essa criança captou no ambiente que desencadeou essa crise. E essa criança precisa ter a cessação desse estímulo, né, ou ser afastada desse estímulo, para que essa crise seja contornada. Então, basicamente, a gente orienta, né, as pessoas a terem consciência dessa realidade que muitas vezes é ignorada ou desconhecida pela sociedade. O que vale mais? O direito de um ser humano ou sua satisfação pessoal de gostar de um barulho? Pensem nisso. E se fosse o seu filho? E se fosse o seu sobrinho? Você ia gostar que isso acontecesse com ele? Ninguém tem na família uma criança autista, uma pessoa autista, porque escolheu ter. É um presente que Deus deu para nós, e nós temos essa missão a ser cumprida.
E fazemos isso com muito amor, com muito carinho. Não estamos aqui reclamando de nada, porque é presente de Deus. Mas nós temos que respeitar essas pessoas. Nós temos que respeitar esse cidadão com o seu direito. Você está respeitando quando você está fazendo isso?